Olá, eu sou o Ari e este é o meu canal, A Luz do Evangelho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Eu te convido a andar comigo à luz das Escrituras. Da congregação cristã no Brasil, a adoração a espíritos, Michel Oliveira e Má Oliver. Vamos à reflexão no livro de Oséias, no capítulo 14, no versículo 1 ao 3. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalo, e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. Porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Glória seja dada a Deus. Bendito é o nome santo de Deus, irmãos. Eu peço a todos os irmãos para que se atente a esta reflexão, ok? Vamos ao vídeo, depois faremos aqui então as nossas considerações. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live, né? Como eu falei ontem, né? Não vou fugir das minhas palavras. Eu mesmo pedi para que as pessoas fossem lá e nos comentários do vídeo dela e falasse da nossa live para ela. Vamos lá. Vou começar aqui, porque assim, eu escrevi minuto por minuto o que ela falou e a minha resposta para ela, tá? Ontem, quando eu entrei na live, eu dei uma zoada, brinquei, né? Mas hoje a gente vai falar em tom sério. O que acontece? Ela não deu uma zoada, irmão. Ela não deu uma zoada. Ela tentou humilhar a serva de Deus. E agora, fazendo esse vídeo aqui, ela tirou os comentários que ela fez lá, segundo a irmã, salvo erro, que ela tirou as respostas que ela deu lá para a irmã Rosângela, no canal da irmã Rosângela. E aqui agora ela está falando que ela deu uma zoada, que ela brincou. Não, ela tentou humilhar a serva de Deus, a irmã Rosângela do canal Minhas Flores, no vídeo que ela estava fazendo. Pegou, falou que ela, quando saiu da live com o Kleberson, que eu acho que essa live que o Michel mostrou um trecho para vocês, ela falou que logo se deparou com a cara dela estampada e os dizeres, vamos desmentir a irmã Rosângela, a mentirosa da Rosângela. Assim que ela viu o título. Foi esse título que você colocou, Michel? Foi. Então os irmãos viram? O título que ele colocou no vídeo dele, ele colocou lá, vamos desmentir essa mentirosa. Então, ou seja, eles entraram com o intuito de humilhar a irmã. Eles fizeram um vídeo no intuito de humilhar a irmã, porque ela defende o evangelho assim como eu defendo. Ela defende as verdades e ela estava falando, refutou até mesmo a irmã Edna, porque a irmã Edna ficou 30 anos dentro da congregação e depois aconteceu alguma coisa com ela em que ela perdeu a liberdade, aí ela vem para o YouTube fazer vídeo para denegrir a imagem da congregação, para falar que a congregação não tem evangelho, como todos os outros críticos. E a irmã Rosângela, uma cara serva de Deus, ela veio defender aqui o evangelho e a verdade. Mas eles só querem que eles façam crítica, mas não quer que nós defendemos aquilo que nós acreditamos ser a verdade. Então tá. Então aí é com o Michel. Ele colocou o título lá. Vamos lá. No minuto, aos 14 segundos do vídeo dela, que ela fez hoje, ela diz: servi a Deus há 46 anos
muito feliz. E essa é a minha resposta para ela. Mas garanto que pessoas felizes não se incomodam com a felicidade alheia, como ela se incomodou com a decisão da irmã Edna de sair da CCB e ser livre, né? Quando a gente é feliz, a gente não se preocupa com as outras pessoas que estão sendo felizes. A gente se preocupa com as outras pessoas que estão sofrendo. Ela disse ser uma pessoa feliz por servir a Deus há 46 anos. Mas a gente vê naquilo que ela fala, até do próprio evangelho, que parece alguém que entrou ontem na igreja, né? Irmãos, só para os irmãos entenderem, eu fiz um recorte no vídeo deles, senão ia ficar muito extenso o nosso vídeo. Então eu peguei as partes mais relevantes para que a gente pudesse comentar aqui, ok? Não tem conhecimento algum. Vamos lá, minha resposta para ela. Mas na verdade, é que o YouTube recomendou o nosso conteúdo para você, porque é um conteúdo do seu interesse, pois sabemos que você vive de olho nos canais de crítica, escolhendo a quem atacar. Porque você não tem coisas boas para falar nem da sua vida e nem da sua igreja. Então, o assunto que você tem para falar é criticar quem saiu da igreja, entendeu? E atacar os críticos, né? Por isso que ontem eu falei que ela se comportava na internet como a Carmen Lúcia, né? Mas uma grande diferença. A Carmen Lúcia, ela tem coerência em todas as suas colocações. Ela se comportava igual a Carmen Lúcia, ou seja, ela estava fazendo uma comparação. Só que agora ela volta atrás e fala que a Carmen Lúcia tem coerência. Então, a irmã Rosângela, ela tem sim a coerência. Não porque ela está falando, mas porque ela tem sim coerência de falar a verdade a respeito daquilo que ela está defendendo, do qual eles querem deturpar. E aqui ela quis jogar a irmã como se fosse uma comparação com a Carmen Lúcia, né? E aí ela fala depois que a Carmen Lúcia tem coerência. Ou seja, ela se contradiz nas próprias palavras dela. Diferente da dona Rosângela. E aí, para ela, eu vou dar a seguinte resposta. Mas tudo dito pelo Michel foi refutando as suas opiniões. E sobre o vídeo da irmã Edna, que você deu sem ela pedir a sua opinião pessoalmente, né? A irmã Edna, ela fez um vídeo e ela fez ali uma pergunta de forma geral, mas não era para as pessoas ir lá responder ela. Irmãos, a partir do momento em que você faz um vídeo, então você sabe que você vai ter alguma resposta, alguma informação que a pessoa vai entrar no seu vídeo, vai trazer, ou rebatendo aquilo que você está falando, ou favorecendo o que você está falando. Mas ninguém faz vídeo para que ninguém comente. Se você fez o seu vídeo, é evidente que você espera que alguém vai fazer um comentário em cima daquele assunto que você está trazendo. Ela não queria saber o que cada um, porque ela sabia que cada pessoa ia pensar de uma forma. Ela fez aquela pergunta para que as pessoas refletissem sobre o conteúdo ali que ela estava falando. Mas ela resolveu, né, responder a irmã no vídeo. E ela não se contentou com um vídeo. Ela fez 3 vídeos. Porque a pessoa, ela é assim. Quando ela não tem o que comentar de bom da vida dela, ela comenta da vida dos outros. E aí ela fermenta ainda o assunto da vida dos outros para preencher o buraco que tem na vida dela. Porque a vida dela não tem nada de bom para ser falado. Entendeu? Vocês observaram, irmão, que ela está fazendo mau juízo da irmã, falando que a irmã não tem nada de bom na vida dela? Então, isso daqui é um ataque. Agora, a irmã defende o evangelho, a irmã não fica atacando eles, mas eles, os críticos, eles vêm para a internet para atacar nós, os servos de Deus, da congregação cristã no Brasil. E aí, eu coloco aqui, eu entrei na live ontem
Eu não entrei para fazer nenhum elogio. Ela vai informar o porquê que ela entrou na live da irmã. A ela não. Eu assumo aqui que eu entrei para debochar da cara dela mesmo. Eu entrei para tirar sarro da cara dela, para fazer chacota mesmo com ela, porque é isso que ela faz com as pessoas. Só que ela fala de forma mansinha. Irmãos, vocês podem entrar no canal da irmã Rosângela, do canal Minhas Flores, que vocês vão ver se ela fica fazendo chacota com as pessoas ou tratando as pessoas mal. Pelo contrário, é tão bonito ver o jeito que a irmã trata as irmãs. Então eu vejo que os vídeos delas são direcionados às irmãs, mas ela trata muito bem a gente quando nós entramos no canal dela, quando nós demos a nossa opinião, entendeu? Ela deixa nós muito à vontade. Então, não existe esse negócio que ela está falando que a irmã trata as pessoas mal. Pelo contrário, entrem no canal da irmã Rosângela e vocês vão ver o tratamento dela, como que ela é uma irmã calma, serena e fala as verdades. E bonitas, com R's e S's, e algumas frases bíblicas no meio, para parecer que foi um conselho, que foi uma reflexão, que foi uma ajuda que eu quis fazer. E não é, entendeu? Porque a gente já viu vídeos dessa senhora sobre o Josafá. Gente, eu não concordo com tudo que o Josafá fala. E a forma como ele se expressa me incomoda. Só que eu respeito a pessoa dele, né? Espero que ela aprenda com isso, né? Porque nem tudo na internet, pessoal, não é porque a pessoa fez um vídeo que tá lá, é para nós dar opinião, tá? Nem tudo é para nós dar opinião. Tem coisa que a gente tem que observar que não cabe o nosso comentário. Tem vídeo que a gente assiste. Irmãos, aquele que não quer ouvir nenhum comentário, seja de bom ou de ruim, ele não entre no YouTube para fazer vídeo. Eu já recebi diversas mensagens de pessoas que se agradam com os meus vídeos e de outras que não se agradam, mas cada um é livre para opinar da forma que quer. E eu não posso proibi-los. E nem tampouco eu vou chegar aqui no meu canal e vou excluir, a não ser que eles venham falar palavras de baixo calão. Mas do contrário, mesmo me xingando ou falando qualquer coisa que não seja verdade a meu respeito, eu simplesmente vou deixar lá. Ele é livre para ele se expressar da forma que ele quer. E não cabe o nosso comentário. Tem vídeo que a gente assiste que não cabe a nossa análise ali. Então a gente tem que saber também aonde entrar e sair. A gente tem que ter essa sabedoria. Eu imaginava que uma pessoa da idade dela, com o tempo de graça que ela diz ter, que ela adora exibir 46 anos de CCB, né? Parece até que está falando do INSS, e a gente vê que não aprendeu nada, né? Mas é normal. Os anciãos não têm nada de bom para ensinar. O que o povo vai aprender? Entendeu? Então, quando a gente vem aqui e faz Você vê como ela atacou a congregação? Os anciãos não têm nada para ensinar. O que a gente vai aprender? Isso é no conceito dela. Mas ela aprendeu muito. Daqui a pouco vocês vão observar aonde ela está buscando sabedoria. A gente está contando a nossa experiência de vida naquele lugar. Entendeu? Então não dá para se comparar, porque não é um tratamento unificado. Em todo lugar não é igual. Porque quando ela começou o canal dela há 5 anos atrás, ela começou o canal dela para falar da vida dela, para contar as coisas dela, do dia a dia dela, do brechó dela, da vida dela, das coisas que ela fazia. Era até um canal agradável de se ver, era bacana. Então, irmãos, observam que ela fala que o canal da irmã Rosângela era bom e agradável de se ver. Mas agora que a irmã Rosângela veio defender o evangelho, eles acham ruim, eles não aceitam. Só que depois ela resolveu entrar para os defensores da CCB. Então, ela tem que entender que quando ela ataca, ela também vai ser atacada. Entendeu? Porque é bíblico. Que com a medida que medires, também serás medido, né? Então, ela acusa o Michel de ter ficado nervoso pela resposta que ela deu a ele nos comentários do vídeo da irmã Edna. Mas, pessoal, quem conhece o Michel
sabe muito bem que o Michel não se intimida com a resposta de nenhum CCB. Por quê? Porque é tão raso quanto um piso, entendeu? Eles não têm nenhum conhecimento, nem teórico, nem prático, nem, sabe? Eles não têm conhecimento algum da Bíblia. Eles não conseguem fazer uma mínima interpretação nem dos Salmos 23. Se vocês perguntar sobre a oração de Jesus, eles talvez não saibam nem aonde que está escrito, qual é o capítulo, o versículo que está escrito a oração que Jesus ensinou. Agora, eu assumo que eu entrei e tirei sarro dela sim. A oração de Jesus, Lucas 11, versículo 1, capítulo 4, Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, salvo erro. Como que ela fala que nós não sabemos, irmãos? Nós sabemos sim, tá? Agora ela fala assim porque é o que eu falei, a vida deles é nos atacar e nos subestimar, chamando-nos de ignorante porque nós não estudamos a Bíblia do jeito que eles querem. Porque ela gosta de colocar nomes e apelidos nas pessoas que ela não gosta. Eu nunca estive pessoalmente com a dona Rosângela, nem eu e nem o Michel. Então, ela não pode dizer nem se nós somos fedidos ou cheirosos, porque ela nunca esteve conosco. Então, ela jamais deveria abrir a boca de caçapa dela e falar que nós somos desqualificados. Então, as pessoas que adentraram dentro da nossa casa vieram com boas intenções, vieram com um coração verdadeiro. É por isso que elas conseguiram acessar a nossa casa, né? E assim, do meu ponto de vista hoje, que é cristão, mas é ubandista também. No ponto de vista dela hoje, assim como é cristão, mas é umbandista, irmãos, a palavra de Deus, ela fala que nós não devemos adorar outros ídolos, mas sim a Ele. Ele é único, irmãos. Mas vamos continuar ouvindo aqui o que ela vai falar. Bem, eu sei muito bem que o meu guia, ele guarda a entrada da minha casa. E não se aproxima da minha casa e nem de mim pessoas que vêm com mais maus intenções de me prejudicar. Eu digo isso, pessoal, porque todo mundo sabe que um tempo atrás eu perdi um cachorrinho, até tatuei aqui a foto do cachorrinho. E quando eu fui um dia lá no culto, lá da Umbanda, né, que a gente chama de gira, a entidade falou para mim: olha, um mal foi lançado sobre você, mas para te livrar, eu permiti que pegasse o seu animalzinho. Mas fica tranquila, porque ele tá feliz agora onde ele tá. Ele não tá mais sofrendo. E eu não tinha falado nada. Eu não tinha comentado nada. Eu não tinha nem feito a tatuagem ainda. Sabe o que eles fazem, irmãos? O mesmo que eu fazia quando eu fiquei no Espiritismo há 32 anos. Eles colocam os orixás, os guias, acima de Deus. Ou seja, eles falam que eles não permitiu ou que o mal era para pegar neles e desviou para o animalzinho. Irmãos, isso daí é tudo mentira. Para quê? Para que as pessoas acreditem neles e fiquem escravizadas. Mas a gente já vai falar sobre isso. Eu vou continuar porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então ninguém sabia. Olha para vocês verem que coisa. E o negócio foi tão forte que passou um pouco tempo depois, eu caí aqui em casa e acabei fraturando o meu pé. E eu fui no terreiro e foi me falar da mesma coisa. Falou assim: olha, o mal tá querendo persistir sobre você. Te atingiu um pouquinho, mas fica tranquila, porque já foi mandado embora. Entendeu? Então, minha amiga, Deus acima de todos e o meu orixá é que não deixa a senhora vir aqui em casa. Não é o seu Deus que não deixa você vir. É a maldade que está dentro do seu coração. Em cima de todos e o orixá acima de tudo? Não. É a má intenção que você tem em vir aqui que não deixa você vir. Vamos parar por aqui, irmão. Vamos deixar aqui. Eu quero falar algo muito importante.
para os irmãos antes de iniciarmos aqui as nossas considerações, trazendo à luz o que já não mais está no oculto, porque Deus, por sua misericórdia, me tirou desse buraco, dessas densas trevas. Eu posso dizer com muita propriedade, irmãos. E por que eu falo com muita propriedade? Para que os irmãos entendam, para que ninguém ouse me acusar de intolerância religiosa. Eu quero lhes assegurar que eu fui resgatado do Espiritismo, pois eu nasci praticamente dentro de um terreiro. Isso, irmãos. Eu praticamente nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Minha querida mãe já me carregava em sua barriga, estando grávida, com a faixa em seu corpo, com os dizeres Morubixaba. Para quem não conhece, Morubixaba é um chefe de terreiro, um líder espiritual, na língua tupi, ok? E ela tinha muita influência dentro do terreiro, já como mãe pequena, e já pronta a ser uma, que eles chamam mãe de santo. Portanto, eu falo com conhecimento a respeito do Espiritismo. Aos 7 anos, eu já era considerado Ogã. Para quem não sabe, também o Ogã é aquele que faz a batida nos atabaques, nos tambor, nas chamadas de entidade, uma posição muito importante dentro de um terreiro, pois é o Ogã que inicia a chamada dos orixá, é ele que inicia ali aquele momento de chamada de todos os guias, para quem não entende. Aos 13 anos, irmãos, eu já tinha uma experiência transcendente com uma entidade chamada Mirim. Mas, irmãos, aqui não é uma biografia espiritual minha. Tampouco é do meu agrado em resgatar tais experiências que ficaram lá atrás, irmãos, porque eu tinha muitas fotos e eu queimei todas. Nós estamos aqui na defesa do Evangelho e dizer o que Deus nos permite a dizer, para a honra e glória do seu nome, todavia, pois nenhuma entidade, seja ela quem for, irmãos, seja guias, seja caboclos, preto velho, seja quem for, são deuses ou espíritos, se assim desejam chamá-los, mas que a Bíblia, a palavra de Deus, repudia, condena, e nenhum deles pode ser maior ou mais forte a ponto de impedir que um servo de Deus, uma serva de Deus, entre em determinado lugar. Deus já te deu autoridade se estiveres na lei do Senhor, se fores obediente à lei do Senhor, de expulsar demônios e adentrar as profundezas do inferno, se lá for preciso e se lá estiver uma alma que tenha de Deus alcançado a misericórdia, quanto mais uma simples casa. Eu digo, irmãos, não lá no inferno, mas em lugares tenebrosos. Entende, irmãos? Ma Oliver, ela disse que os seus orixás não permitiriam a entrada da serva de Deus, a irmã Rosângela, em sua casa. Eles fariam uma espécie de barreira espiritual, impedindo a irmã de adentrar. Por isso, a irmã, ela não conseguiu entrar na casa da Ma Oliver, porque elas combinaram e a irmã nunca pôde ir lá. Irmãos, a Bíblia condena vivamente a adoração de espíritos, referindo-se a ela como idolatria e o sacrifício a demônios e não a Deus. A Bíblia, ela é específica neste assunto, irmãos. E em vez disso, ela ensina que apenas Deus, ele merece ser adorado. Apenas Deus merece a adoração. E aqueles que buscam o reconhecimento de falsos deuses ou espíritos malignos estão provocando a ira divina, o ciúme divino. Irmãos, essas práticas são consideradas práticas ocultas e enganosas, que abrem portas para a influência
de demônios, perturbação na casa, coisas que você jamais está acostumado a ouvir, como barulhos, um monte de coisas erradas, irmãos, quando você é envolvido com isso. Eu falo por experiência própria. Quanto à natureza da adoração a demônios, a Bíblia, irmãos, ela nos ensina que o que as pessoas sacrificam aos ídolos são, na verdade, sacrifícios feitos aos demônios. Por mais que muitos que estão envolvidos não gostem de ouvir, mas essa é a verdade e é aquilo que a Bíblia relata. É uma pena que muitos ou alguns que têm saído da congregação cristã para o mundo das trevas, enquanto que outros como eu obteve de Deus a misericórdia em ter saído do Espiritismo para os lugares santos. Louvo e glorifico a Deus por ter me dado esta oportunidade de estar assentado naqueles bancos, acreditando que um dia eu herdarei a coroa da vida eterna. A minha querida mãe também, logo que eu me batizei, Deus também a chamou na sua graça, na graça do seu Filho Jesus. E quando eu falo graça, eu não falo da alvenaria como eles querem deturpar a verdade. Eu falo a respeito do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a graça que nós obtivemos e que está lá dentro da congregação, sendo apregoada todos os dias. Porque, irmãos, aqueles que o fazem não têm nenhuma ligação com Deus. Esses que sacrificam os demônios, você pode virar aos avessos, chamar o nome de Deus e dizer que crê em Deus. Mas se você está envolvido com sacrifícios a demônio, você está longe. Todavia, Satanás também crê. E ele foi na reunião de Deus com os anjos tentar contra a integridade de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, salvo erro, versículo 6 em diante. Ma Oliver, ela tomou as dores de uma ex-irmã nossa, da congregação cristã no Brasil, e, na verdade, com as suas próprias palavras, ela testificou que ela tentou humilhar a irmã Rosângela, do canal Minhas Flores, uma irmã que é íntegra, temente a Deus, de ter praticado até mesmo crime de racismo, pelo simples fato da irmã ter feito um comentário e falou de uma forma que talvez ela não deveria ter falado, mas foi sem nenhuma má intenção. A irmã usou de uma frase, tenho certeza que não foi de forma pensada, sem o desejo de ofender a etnia de alguém. Apenas uma frase para destacar um estado, um sentimento, ok? Como no exemplo ela falou coração negro, se referindo a sentimento. Vale lembrar, irmãos, que todos nós, todos os brasileiros, somos uma nação de uma mistura de raça, uma miscigenação de etnias, mas que, infelizmente, muitos tomados pela a ideologia, numa deficiência intelectual, a ponto de querer, de se sobressair em cima de outros porque não gosta da opinião alheia. Daí o acusar de racismo por uma fala impensada, sem pretensão tendenciosa. Eu chamo a atenção de todos com a pergunta: como nós podemos ser racistas se a padroeira que eles constituíram no Brasil é negra? O nosso rei do futebol, o Pelé, ele era negro. E para quem não gosta de literatura, aqueles que conhecem os escritores, e se a Ma Oliver não conhece, basta procurar aí, dar um Google, saber sobre Machado de Assis, que também era mulato. Eu mesmo, irmãos, eu fui chamado várias vezes de negro, de Cirilo, em alusão à escola, à escolinha lá, o Carrossel, Cirilo e Maria Joaquina. E nem por isso eu tomei como um desrespeito, como racismo. Nunca me importei por me chamar de preto ou negro. Ma Oliver, usando de má intenção, comprando o racismo estrutural, que nem existe, na verdade isso é uma ideologia perversa. Agora tenta instigar as organizações
que são contra o racismo, a instigar essas organizações contra a irmã, no intuito de destruir a vida da irmã, que jamais teve a intenção de menosprezar alguém por ser de cor. A irmã Rosângela é uma senhora que respeita as pessoas e tem demonstrado isso em seu canal. Basta que você entre lá e assista os vídeos que a irmã faz. Todos que a conhecem sabem de sua integridade e de sua moral. Ma Oliver, ela se tornou defensora dos desigrejados. Quis humilhar a irmã Rosângela, como ela mesma falou, com as suas próprias palavras, como nós vimos aqui no vídeo, que entrou nos comentários do vídeo que a irmã Rosângela fazia e fez vários insultos à irmã e disse, abre aspas, que quando entra numa discussão só sai quando ganha, fecha aspas. Então, irmãos, tá aí o relato dela. Não somos nós que atacam ninguém, nós defendemos aquilo que acreditamos ser a verdade, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pregado dentro da congregação cristã. Ou seja, quando se refere a nós, em nos defendermos, não nos cabe dar as nossas opiniões. Foi o que Ma Oliver falou. Vamos a um ponto aqui que merece discorrermos. Ma Oliver disse que o seu guia adivinhou sua tristeza por ter perdido seu pet, seu cachorrinho de estimação, falando-lhe do ocorrido. E eu não entrei no mérito desta questão a fundo especificamente, mas eu quero dizer algo muito importante. O seu guia, Ma Oliver, pode ser forte para você, mas ele não adivinha, sabe por quê? Ele não adivinha o futuro? Só Deus tem essa preeminência, por isso ele te enganou, para você ficar escrava dele. Por certo, ele ouviu alguém falar, e aí jogou para você. É isso que os espíritos fazem, os espíritos enganadores. Lembra das palavras de Deus para Caim, lá no Éden, referindo-se às ofertas dele e de seu irmão, Abel? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, versículo 5 a 7. Isso quer dizer, Ma Oliver, que ao dar ouvidos aos seus guias, aos espíritos, eles te dominam e você será escrava deles. Eu fui por 32 anos escravo dos guias, e com isso você está a provocar a ira de Deus. A adoração a qualquer Deus que não seja o único Deus verdadeiro, quero que você saiba, provoca o ciúme de Deus, que não tolera o seu lugar de direito. Ele te afasta da verdade. O Espírito te distancia de Deus. Adorar ou consultar espíritos não é um ato de buscar por conhecimento ou poder, mas uma forma de apostasia e de cair em doutrinas de demônios. Lembra também de Saul. Desobedeceu a Deus, consultou um espírito na encruzilhada e perdeu a sua vida e ainda fez seu filho perder a dele. A Bíblia alerta contra práticas ocultas, como o espiritismo, pois isso é uma forma de contatar e adorar espíritos malignos. Esta parte foi apenas para trazer a você, Ma Oliver, o entendimento, já que você menospreza tanto o nosso conhecimento sobre as Escrituras. Pois eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu busco conhecimento, e que a igreja nunca me privou por isso. Segundo Samuel, está lá, capítulo 15. Mas vamos falar o real motivo aqui do vídeo, que é de dar ou não opiniões. A irmã Rosângela, ao fazer o seu vídeo dando a sua opinião,
não achou correto a irmã Edna, depois de ter saído da congregação cristã no Brasil, e falar coisas que ela não viveu em 30 anos dentro da congregação, como se ela realmente não tivesse aprendido a palavra de Deus que se é apregoada todos os dias lá. A irmã Rosângela ficou indignada com essas falácias enganosas. Isso é uma maneira de vocês, ao saírem da congregação, fazerem questão de falar para ocultar os seus erros, as suas faltas e jogar a culpa na congregação. Porque nós da congregação, quando fazemos algum vídeo, os fazemos para alcançarmos as opiniões e para edificação e aprendizado daqueles que são ouvintes, e não para mentir como fez a irmã Edna, para que ninguém a condene por ela ter saído da congregação, por ela ter perdido a liberdade dela. Mas, Oliver, eu quero te dizer uma coisa, para a gente encerrar aqui esse assunto do espiritismo, dizendo que nossa luta irá continuar, gostem vocês críticos ou não, achem vocês críticos bom ou ruim, nós estaremos aqui sempre combatendo as falácias enganosas de vocês. E que, como eu disse sobre o espiritismo no qual você idolatra, eles te enganam, porque ali sim, como eu disse, eu fiquei 32 anos de minha vida servindo o mal. Mas hoje eu estou livre, não fico falando deles por respeito até, pois quando eu saí de lá, eu fiz um acordo com a minha alma de somente reverenciar a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Deus da Glória. Eu quero te dizer que o seu canal faz sim um desserviço. Vocês falam sim muitas mentiras e exageram em tudo que vocês trazem com um sensacionalismo fora do comum. Vocês saíram da congregação cristã no Brasil e, no entanto, não param um só minuto de falar da congregação cristã no Brasil. Poderiam seguir a vida de vocês. Você disse que nós não sabemos nem onde está localizado os versículos em que está a oração que Jesus fez com os seus discípulos, ensinando-os a orarem o Pai Nosso. Foi isso o que você disse. Mas todos que leem os evangelhos, principalmente o de Mateus e de Lucas, sabem que está escrito lá. Isso é querer nos chamar de ignorante quanto ao estudo das Escrituras. Agora, eu pergunto a você, você sabe onde está escrito que Deus abomina o espiritismo? Que Deus abomina as suas práticas? Você entende o que significa daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios? E essa frase, onde se encontra na Bíblia? Outra coisa, você fala que se Jesus descesse dos céus e se ele fosse negro, a irmã Rosângela o condenaria novamente à crucificação. Mas, e você? Será que já não o mandou novamente para a crucificação? Não? Pois eu acredito que você já fez isso. Que nem precisou ele descer dos céus, negro ou branco, para você, Oliver, o crucificá-lo novamente. Sabe por quê? Porque você saiu de uma igreja que prega a salvação, que prega a Jesus Cristo, que prega o verdadeiro evangelho. E para quê? Para ir para um terreiro, idolatrar orixás e guias. Como você pode refutar as opiniões da irmã Rosângela por ela ter falado a respeito de esmaltes, ter falado a respeito de batons, de calças compridas, e que na verdade ela falou com sabedoria e não atacando a irmã Edna como você fez aí mesmo em seu áudio, dizendo que só entrou para agredi-la verbalmente. Eu quero pedir a vocês, reflitam sobre o que está escrito lá em Oséias, objeto de nossas reflexões. Irmãos, não vamos nos estender muito não, mas o Michael, ele precisa entender que quando se provoca e se questiona a fé de alguém,
precisa primeiro entender a sua. Olhar para si primeiro, para depois olhar se o outro tem fé ou não. O Michel, ele fez uma pergunta à irmã Rosângela e recebeu a justa resposta que procurou ouvir. Michel, muitas vezes, muitas de nossas condições, mesmo nós tendo fé, Deus, ele não muda essa condição nossa. Ou você se esqueceu do espinho na face de Paulo? E qual foi a resposta que Deus deu a Paulo, ao apóstolo Paulo, quando ele pediu que tirasse aquele espinho? Procure aí nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, essa passagem, para que você tenha como reflexão, ok? Irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Com a graça de Deus e com o sentimento de mais uma vez termos cumprido a nossa missão. Agradeço a todos que estiveram comigo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou à luz das Escrituras. A paz de Deus a todos e os espero no próximo vídeo. E eu vou analisar o vídeo aqui da irmã Edna e, se for necessário, farei também um vídeo, ok? Um abraço e que o amor de Deus e a sua graça e misericórdia esteja no coração de cada um que estiveram comigo até o final desse vídeo.